Jesus chorou. O dia em que Deus chorou. O salário do pecado é uma expressão bíblica que significa a consequência do pecado na vida das pessoas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Isto quer dizer que o pecado nos afasta de Deus e nos leva para caminhos destrutivos. O pecado é como um senhor que paga aos seus escravos a morte como recompensa. Mas a Bíblia também diz que Deus oferece um dom gratuito, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Isto significa que Deus nos ama e nos perdoa dos nossos pecados. Se nós crermos em Jesus e o seguirmos, Jesus morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado e nos dar a salvação. A morte é uma realidade que todos nós temos que enfrentar e ela pode causar uma dor muito profunda nos que ficam. A Bíblia relata que Jesus chorou pela morte de seu amigo Lázaro, mostrando que ele se compadece da tristeza de suas irmãs, Maria e Marta. Jesus não era indiferente ao sofrimento humano, mas se importava com as pessoas e as amava. Jesus também sabia que a morte não era o plano original de Deus para a humanidade, mas uma consequência do pecado. A morte é um inimigo que precisa ser vencido, e Jesus veio para fazer isso. O apóstolo Paulo afirmou que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, ele estava falando sobre a ressurreição de Cristo e a esperança dos cristãos de também ressuscitarem no último dia. Paulo ensinou que Cristo venceu a morte e que todos os que creem nele também terão a vitória sobre a morte, que é o salário do pecado. A morte será abolida quando Cristo entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Então, Deus será tudo em todos. Era uma vez um Deus que amava muito a sua criação. Ele havia feito o céu e a terra, o sol e a lua, as estrelas e os planetas, os animais e as plantas, e por fim, os seres humanos. Ele se alegrava em ver a beleza e a harmonia de tudo o que havia feito e se comunicava com seus filhos que eram a sua imagem e semelhança. O dia em que Deus chorou. O dia em que Jesus chorou é um evento que frequentemente associado à morte de Lázaro. Era um dia como qualquer outro em Betânia, uma pequena aldeia a apenas alguns quilômetros de Jerusalém. Maria e Marta, duas irmãs que eram amigas próximas de Jesus, estavam de luto pela morte de seu irmão Lázaro. Elas enviaram uma mensagem a Jesus informando-o da doença de Lázaro. Mas quando Jesus chegou, Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. Ao ver Maria, Marta e os outros aldeões chorando, Jesus foi tomado por uma onda de emoção. Ele perguntou onde eles haviam colocado Lázaro e eles o levaram ao lugar. Foi então que aconteceu. Jesus chorou. Aqueles que estavam presentes ficaram surpresos. Eles disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles perguntaram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem não morresse? Jesus, profundamente comovido, novamente aproximou-se do túmulo, que era uma caverna com uma
pedra colocada à sua entrada e disse: tirem a pedra. Mesmo depois de Marta advertir sobre o cheiro, pois Lázaro estava morto há 4 dias, a pedra foi removida. Jesus olhou para o céu e orou, agradecendo a Deus. Então, com uma forte voz, ele clamou: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu, suas mãos e pés envoltos em faixas de linho e um pano em volta do seu rosto. Jesus disse a eles: tirem as faixas e deixem-no ir. Aqueles que estavam presentes ficaram maravilhados. Muitos creram em Jesus naquele dia, mas outros foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Esta história é encontrada no Evangelho de João, capítulo 11, versículo de 1 ao 44. É um poderoso lembrete da compaixão de Jesus, de seu amor por seus amigos e de seu poder sobre a vida e a morte. O choro de Jesus mostra sua humanidade, sua empatia pelos que sofrem e sua compreensão profunda da tristeza que a morte pode trazer. Convidamos você a se juntar a nós. Espírito nas alturas.